diretores e todas. Cumprimento, são todos os seus amigos e colegas aqui nesta mesa estendida, que esse auditório aqui, eu permito apenas a fazer referência em nome de todos, a queridíssima Margarida Sommeli, que me fez o convite, mas pela nossa amizade, talvez aqui pela contribuição que eu pudesse acrescer a tantas falas que já se fizeram aqui, bastante ricas. De qualquer maneira, desembargador, conselheiro, eu vou tentar meter, eu vejo aqui a angústia do cerimonial e tentar se ater à previsão do tempo nessa nossa jornada de hoje. Eu vou tentar falar em 10 minutos. Talvez o maior desafio desse momento seja falar em 10 minutos. O tema é muito complexo e ele abre vários cenários de possibilidade para a gente refletir sobre essa questão. Então, eu vou fazer um recorte aqui, Eduardo Judafá, que dá um passo atrás, talvez, nessa questão da utilização dos instrumentos, das ferramentas de inteligência artificial, para pensarmos no que é que nós estamos tratando. Né? No fundo, eu participei fiz uma fala pela audiência pública combinada pelo conselheiro Bandeira, em que todos estavam tratando dos aspectos de regulação específicos da inteligência artificial no Poder Judiciário, e eu me propus a fazer o seguinte exercício. Na verdade, do que é que nós estamos tratando, do que é que nós estamos regulando? Né? Porque certamente as máquinas não são inteligentes, nunca serão inteligentes. Que eu já adianto com outros aspectos da minha fala. Eu havia alinhavado 4 aspectos aqui nesta fala de hoje, já pensamos nos minutos, aqui o 10. Vou procurar ser bastante sucinto. De qualquer maneira, este aparato ao qual eu faço referência por gesto, este aparato aqui, isto está aqui, é condição sine qua non para o desenvolvimento daquela faculdade que nós chamamos de inteligência. Portanto, é impossível, dadas as limitações biopsicológicas e fisiológicas do corpo em relação à máquina, ou seja, da máquina em relação ao corpo, que nós venhamos a ter em algum dia, ou em algum grau, qualquer coisa mais remotamente associada àquilo que a gente chama de inteligência. Portanto, o que são essas máquinas que nós estamos tentando regular? São, eu proponho, ferramentas de otimização de atividades repetitivas. Ou seja, ferramentas, instrumentos de otimização de atividades que nós fazemos frequentemente e que, portanto, por meio de uma programação de computação em alta performance, se consegue fazer a detecção, no caso das ferramentas de inteligência artificial, que servem para a produção textual. Vamos aqui trazer o nosso problema no Poder Judiciário. Produção textual. Máquinas que produzem textos assemelhados a textos produzidos pela inteligência e pelo gênio humano. Essas máquinas fazem o quê? Elas são uma programação por meio de algoritmos que nada mais são do que programas de computador que conseguem estabelecer relações consequentes sem então antecedente consequente e que fazem uma leitura imediata de uma imensa quantidade de dados. A partir dessa leitura imediata de imensa quantidade de dados, estabelece relações de recorrência do sujeito, verbo, complemento, palavra. E, portanto, ao reconhecer essa relação de recorrência, reproduzem-na. Portanto, quando a gente pede para o ChatGPT fazer alguma coisa, o que o ChatGPT faz é absolutamente nada a ver com uma criação, deliberação, decisão, opinião, nada. O que o ChatGPT faz é apenas reconhecer na internet como as palavras, um determinado registro sintático, ocorrem. O ChatGPT reproduz essa ocorrência. Portanto, o meu primeiro argumento é: nós precisamos ter noção de que a expressão inteligência artificial foi proposta na década de 50, naquele clássico colóquio do Dartmouth College, como inteligência artificial, o que teve um objetivo claro foi atrair a atenção dos financiadores de um programa
de desenvolvimento de uma pesquisa em torno das capacidades computacionais das máquinas, aquilo que a gente chama de inteligência artificial não é inteligente. E por que eu digo isso? Porque isso resgata aquilo que tem sido dito desde o início, neste nosso colóquio, que é a prevalência, a inescapabilidade do jeito humano, do espírito humano, e aí, claro, os dons que nos são pregados por Deus, para usar os termos em que aqui nós estamos propondo a nossa reflexão de hoje. A máquina não tem mais remotamente qualquer condição de se assemelhar àquela condição humana, inclusive porque ela não tem uma interação com experiência com o seu entorno. Bom, mas isso quer dizer que a inteligência artificial é útil ou ela é indesejável? Ao contrário, ela é absolutamente fundamental. O ex-presidente Roberto Barroso dizia no evento recente no Supremo Tribunal Federal que, de fato, com 83 milhões de processos, nós precisamos otimizar os resultados da nossa atuação como Poder Judiciário para que nós respondamos com prestação judicial adequada em tempo adequado, em tempo razoável, em tempo próprio. São úteis para nós. Entretanto, elas demandam tanto uma programação adequada, quanto o controle sobre o bias, sobre as inclinações preconceituosas que possam ter de feito, o controle sobre o universo de consulta. Né? Eu tenho 10 minutos só para falar sobre isso, eu estou tentando aqui angustiadamente sintetizar a minha reflexão. Mas elas são extremamente úteis. Né? Uma grande ferramenta, uma ferramenta de utilização de atividade repetida, como, por exemplo, o controle de pressupostos processuais, atendimento, por exemplo, de recolhimento de preparo, etc. Bom, isso está sendo comezinho já nos tribunais. Ótimo. Agora, para decisões, essa é uma decisão moral e política que nós temos que tomar. Para a produção de decisões, será admitida a utilização de ferramentas de otimização de atividades repetitivas, ainda seja de execução fiscal? Veja, né? E aqui eu tenho o segundo ponto da minha fala, que é em torno de da defesa da dignidade da magistratura, da dignidade da advocacia, da dignidade do sistema de justiça. Essa dignidade tem a ver com aquilo que o ministro falou do ponto, que são os valores que conformam o nosso pacto civilizacional. O que é que nós queremos com o sistema de justiça que preste um serviço adequado à população? Nós queremos simplesmente a resolução quantitativa de processos? Me parece que não. Me parece que é preciso se pensar no sistema que, ao mesmo tempo que cumpra metas da CNJ, que são evidentemente quantitativas, consiga compatibilizar esse cumprimento a qualidade das decisões. E a qualidade das decisões, passo para o próximo tópico da minha fala, a qualidade das decisões tem necessariamente a ver com esse diálogo tensional entre as instâncias primeiras e as instâncias superiores. Portanto, se nós pretendemos, vejam aí o caminho que nós estamos tomando, se nós pretendemos tomar decisões em que as emendas sejam padronizadas, e que a linguagem seja simples, para que seja apropriada por essas ferramentas de inteligência artificial, para que nós venhamos a controlar top-down o modelo decisional no Brasil, nós vamos ter uma perda enorme nessa qualidade dialógica entre a base e o topo. Ou seja, eventualmente o STJ e o Supremo vão rever uma decisão tomada a partir da provocação que vem das instâncias primeiras e que torna a riqueza desse diálogo profícua. A inteligência artificial, se for um instrumento de controle e homogeneização das decisões, será
um instrumento de perda da qualidade do trabalho da magistratura. E, portanto, perda da qualidade do resultado, do outcome, do trabalho de todo o sistema de justiça. É preciso tomar decisões a respeito. Faltam 2 minutos. Muito obrigado. É preciso tomar decisões, portanto, que sejam consentâneas com essa realidade possível e evitar riscos. A doutora Celina falou dos riscos de manipulação, dos riscos de criação de fake news, dos riscos para o processo político. Eu vejo um risco possível, vou chamar uma potença, de que nós venhamos a perder essa capacidade tensional, dialógica do sistema de justiça, que tem a ver justamente com essa visão de quem está, eu chamo nós, eu chamo de fábrica, e suas excelências que estão pensando nos temas das teses e nas questões de interpretação, ou seja, a Constituição, seja a universidade. Eu vou, já terminando, eu tenho uma outra preocupação, que a linguagem que nós estamos utilizando em relação a essas ferramentas possa ser uma linguagem enganosa. Nós dizemos alucinar, nós dizemos decidir, nós dizemos inferir. Aliás, na proposta de resolução do CNJ, eu fiz algumas sugestões de alteração justamente desse vocabulário, que leva a uma pseudo-subjetivação da máquina. E que leva, por exemplo, aquele advogado americano que fez uma petição junto à Corte Suprema e que tinha erros, a dizer, não, mas eu não sabia, a máquina que errou, ela que mentiu, ela que anunciou. E para aí, existe nessa subjetivação da máquina, existe a possibilidade, tanto na ideia de consciência e autonomia da máquina, que nós precisamos combater, existe a possibilidade de transferência de responsabilidade. O que parece absurdo hoje, talvez possa parecer absurdo para nós hoje, em algum momento pode ser considerado. O que gera problemas terríveis para tanto o direito penal, para o direito administrativo, o direito civil, a responsabilidade civil. Portanto, nós temos que tomar cuidado com a linguagem que a gente utiliza para esse complexo de ferramentas de utilização de atividades repetitivas, para que nós não sejamos acriticamente dragados para a possibilidade de pensar na máquina como um ser. Né? Bom, esse tema para mim é bastante encantador, porque eu fico empolgado quando falo disso. Eu queria deixar apenas aqui no final a sugestão da leitura de... Aliás, nessa minha leitura, há várias palestras no YouTube de 2 autores que justamente contestam, 2 filósofos da linguagem, que contestam a possibilidade de inteligência de máquinas. Um deles é o Noam Chomsky, e o Noam Chomsky faz uma reflexão sobre o que ele chama de faculdade de linguagem. Faculdade de linguagem, como atributo exclusivamente humano. As máquinas são, dessa perspectiva, mecanismos sintáticos, não semânticos. A máquina é um mecanismo que produz resultados sintáticos, não semânticos. Ela não sabe nem o que quer dizer conversa, ou linguagem, ou elefante, ou sei lá o quê. O outro autor é o John Searle, S-E-A-R-L-E. O John Searle fez, na década de 90, ele escreveu um texto sobre a experiência do quarto chinês, mostrando que, apesar da máquina poder produzir resultado em linguagem, de qualquer tipo de idioma, ela não sabe o que está fazendo. Como meus colegas, eu pretendo ter contribuído de maneira essa reflexão e acho que ela pode se estender em alguns outros eventos que nós possamos repetir no tribunal e nos termos de justiça como um todo, sobre as nossas expectativas para a utilização dessas ferramentas. Muito obrigado pela atenção.